bom dia, meu brother. E aí, só curtindo o falso sábado, né? Hoje não é sábado, meu brother. O sábado do Senhor é diferente desse sábado hipócrita, tá entendendo? E essa passagem da Bíblia que tu me mandou aí, hoje em dia, só para te ter uma ideia, dia 5 de abril e dia 5 de julho, houve duas. Houve houve um evento chamado de Oração pelo Brasil, jejum e oração pelo Brasil. Então, se fizesse efeito, certamente a pandemia não teria aumentado e matado mais pessoas. Então, tudo isso é hipocrisia, né? Tu sabe o que significa hipocrisia? Porque se a oração do incrédulo ou do transgressor da lei de Deus servisse, né, para alguma merda, então a oração e o jejum do dia 5 de abril, presta bem atenção, e a oração do dia 5 de julho de 2020, se tivesse feito efeito, né, em algo de bom, certamente essa pandemia não teria piorado, cara. E aí, né, ninguém é cego, surdo e mudo, a gente tá vendo a desgraça que tá ocorrendo, ou seja, quem está promovendo ou praticando essa oração ou esse jejum hipócrita, idólatra ou corrupto, está trazendo cada vez mais maldição para todo o Brasil, cara. Ou seja, isso aí não passa de hipocrisia, de roubo e usurpação aos cofres públicos, à mente e à alma do próximo. Por quê? Porque se essa oração hipócrita, né, corrupta ou idólatra de todos, tivesse surtido algum efeito de bom, então, na primeira oração que fizeram, no dia 5 de abril de 2020, né, a pandemia já teria cessado. Ou seja, para que a população, né, venha praticar verdadeiramente, né, venha praticar verdadeiramente ou venha conquistar a salvação e a cura divina de Deus em nossos dias, né? Se faz necessário, em primeiro lugar, o arrependimento, cara. Sem arrependimento não tem perdão. E sem perdão, sem a prática da santificação, sem a prática da purificação do pecado, conforme a lei de Sião, por meu intermédio, não existe cura, não existe salvação, não existe porra nenhuma, tu entendeu? Ou seja, enquanto o povo, de uma forma em geral, não se submeter, né, a Deus por meu intermédio, tá ferrado, cara. Tudo é hipocrisia, tudo é idolatria, tu entendeu? Ou seja, pode inventar a oração e o que o diabo colocou no coração de todos, que não vai resultar, só vai resultar em pior maldição sobre Manaus, Amazonas e o Brasil, cara, né? Relutar ou rejeitar, continuar rejeitando a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Sião, é, é só lamento, cara. É só lamento, ó. É só lamento, porque a hipocrisia já tá demais, olha. Meu brother, essa situação aí de vamos orar por Manaus, vamos orar pelo Amazonas, vamos orar pelo Brasil, isso aí é balela, isso aí é coisa do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, incorporado, manifesto ou encarnado no rabo de todos. Isso aí é fuleiragem do diabo, porque sem arrependimento não tem perdão. E sem o perdão de Deus, né? Sem o perdão de Deus, ninguém é curado, ninguém é salvo, ninguém é liberto. Mas o espírito da morte permanece sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro, cara. Tanto é que se essa porra desse certo, dessa oração fajuta, dessa oração do diabo e de Satanás por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e matéria, se essa merda tivesse algum valor, porra, não era preciso ter feito uma oração ou um jejum nacional no dia 5 de abril, no dia 5 de julho de 2020. Hã? A palavra de Deus diz que
que os milagres, né, do Senhor Jesus Cristo na sua igreja, elas deveriam se seguir. Né? A igreja de Cristo hoje está junto e misturado com o joio, e portanto, a igreja de Cristo não tem o poder e nem a autoridade. Está todo mundo ferrado, está todo mundo em desobediência, está todo mundo em pecado, está todo mundo transgredindo a lei de Deus, e o que querem, né? Você não vê antigamente, né, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, né, a oração tinha valor, mas tinha valor porque os santos de Deus, os servos, os profetas, os discípulos e apóstolos, eles praticavam a santidade, a santificação. Hoje em dia, ninguém está praticando a santificação. Aí ficam mandando boca aí, dizendo que vamos fazer uma oração para o coronavírus desaparecer. Vai desaparecer o caralho, porra. Essa merda não vai desaparecer enquanto vocês continuarem rebelde à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. Essa merda não vai dar certo, né? O que vai acontecer é que vai continuar piorando cada vez mais essa maldição e essa desgraça, né, do espírito da mentira e do engano, né, sobre Manaus, sobre a Amazonas e o Brasil inteiro. Pois é, meu brother, essa de vamos orar pelo Amazonas, essa desgraça não cola mais não, e eu tenho prova, e todos vós são testemunhas. Por quê? Simplesmente pelo fato de que no dia 5 de abril, no dia 5 de julho, né, no dia 5 de julho, a população brasileira, se não todas, na maioria praticou essa abominação, porra. Essa abominação, né? Ou seja, tá todo mundo no mesmo patamar da transgressão à lei de Deus, mas não querem se arrepender. E Deus não atende a oração do transgressor da sua lei, pô. Deus não atende a oração do transgressor da sua lei. Todo mundo está transgredindo a lei de Deus, porque está todo mundo roubando, usurpando, está todo mundo praticando a idolatria, está todo mundo praticando a corrupção generalizada. E o que querem? Né? Ainda querem receber a cura, ainda querem receber a salvação e a libertação do Senhor, sem ter que se arrepender. Não, não é assim, não está bagunçado. Bem, o mundo inteiro tornou bagunça, né, aquilo que Deus criou perfeito, entendeu? Então, se vocês querem continuar na desgraça e na miséria, é problema de vocês, porque eu tenho a solução, eu sou a salvação, né? Eu tenho a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas tenho a cura em definitivo contra qualquer enfermidade. Mas quem quer pagar o preço em se arrepender, em praticar a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por mim mesmo, por meu intermédio, né? Em relação à prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo. That is the question. Eis a questão, a pergunta de Deus por meu intermédio a todos vós. Então, essa oração pelo Amazonas, isso aí é hipocrisia, é desgraça, é abominação, porque Deus não atende o transgressor da lei, da sua lei, da lei dos 10 mandamentos, e todo mundo continua ou permanece na transgressão à lei de Deus, entendeu? Portanto, meu brother, aquilo que tu me enviou, né, e está escrito na palavra do Senhor, por esta razão que o mundo inteiro se encontra no caos que está. Por quê? Porque transgressores da lei de Deus fazem uso da palavra de Deus, distorcendo a mesma. Portanto, está escrito, se o meu povo, presta bem atenção, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que se chama pelo nome de Deus, daí eu te pergunto, qual é esse povo que leva o nome de Deus? Vocês não sabem, pô. Então a palavra de Deus aqui é bem clara. É bem clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha só, se humilhar, ninguém está se humilhando, né? E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
né? E se converter, ou ainda tem traduções que diz se arrepender. Sem arrependimento, meu brother, não existe perdão, porra. Sem arrependimento não existe perdão. E sem o perdão de Deus por meu intermédio, conforme a prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado, não tem cura, porra. Não tem salvação, não tem galardão, não tem libertação. Sem arrependimento não tem perdão. E sem perdão, sem o perdão de Deus, mediante a prática fiel, sincera e verdadeira, em relação à lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, em relação à prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado, não tem cura, cara. Não tem cura, mas tudo é paliativo, aleatório, temporão ou temporário. Por que vocês não querem entender? Por que vocês não querem entender ou compreender? Hã? Tá aí, a palavra de Deus é muito clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o nome desse povo que leva o nome de Deus? Qual é o nome do povo? Se você não sabe, então você não é povo de Deus, cara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, arrepender-se e buscar a minha face, se converter ou se arrepender dos seus maus caminhos, então, veja que há uma condição, porra. Veja que há uma condição. Veja que há uma condição. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês só querem usar a porra da oração sem ação, né? Ou seja, a oração sem a santificação e a purificação do pecado, né? A oração sem a prática fiel, sincera e verdadeira da santidade, da santificação ou da purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus, por meu intermédio, por mim mesmo, através da lei de Sião, não tem salvação, não tem cura, só tem desgraça, miséria, é abominação. E tudo quanto o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, criou ou gerou por meio de servos infiéis, né? Deu para entender ou falta o que mais? Desenhar, eu também já desenhei. Mas ninguém quer compreender, eu vou fazendo a minha parte. Agora vocês não estão fazendo, né, a parte que lhes cabe. Deu para entender ou vou ter que desenhar? Quantas vezes? That is the question. Eis a questão, a pergunta de Deus, por meu intermédio a todos vós. Pois bem, irmãos, conforme este versículo acima escrito, dizendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e orar e buscar a minha face e se converter, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, irmãos, este versículo, né? Este versículo só tem validade quando acompanhado da prática fiel, sincera e verdadeira, da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme determina e ordena a lei de Sião, o selo do Deus vivo agora em nossos dias, os dias de hoje, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Ou seja, em 2 Crônicas 7,14, né, diz que se o povo, né, e se o povo, o meu povo, o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, se arrepender, né? Então o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar o coração, vai sarar a terra, a nossa terra, né? Todavia, isso só será possível com arrependimento, porque sem arrependimento não existe perdão. E sem perdão, sem o perdão de Deus por meu intermédio, não tem cura, não tem salvação, né? Somente a oração hipócrita, somente a oração idólatra ou corrupta por parte de todos vós, transgressores da lei dos 10 mandamentos, não vai adiantar de porra nenhuma. Não adianta. Se adiantasse, então
se adiantasse, eu vou tomar como exemplo a oração e o jejum nacional do dia 5 de abril, do dia 5 de julho de 2020, né? Que até agora não surtiu efeito nenhum. Pelo contrário, trouxe cada vez maior maldição sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro, né? Portanto, segundo a Crônicas 7,14, né, só serve se acompanhado da verdadeira prática fiel, sincera ou verdadeira, da santidade, da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme Deus determinou por mim mesmo, por meu intermédio, através da lei de Cristo Jesus, Sião, em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, amém. Irmãos, mais uma vez, levando esta mensagem bíblica ou profética de Deus por mim mesmo a todos vós, devo lembrar ou ressaltar que assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto para o antigo povo de Israel, né, o povo de Israel foi curado, né, quando olhava a serpente de bronze no deserto levantada por Moisés. Em nossos dias, eu fui levantado ou ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai eterno. Ou seja, semelhante a Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto para curar aos filhos de Israel, quando olhasse para a serpente de bronze no deserto levantada por Moisés, né? Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo para a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, para a purificação e a santificação, né, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, se Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto e o Senhor, o eterno Criador, me levantou agora nos últimos dias, né, neste deserto, porque o Espírito de Deus não habita, não vive, e não se faz presente em ninguém que esteja morto espiritualmente. Toda a terra, toda a humanidade permanece morta espiritualmente. Então, semelhante, Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, né, para a cura dos filhos de Israel no passado. Em nossos dias o Senhor me levantou ou ressuscitou-me espiritualmente, né, para levar a cura em definitivo a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio de toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, o que deve fazer o trigo ou a igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio? Deve fazer o que fizeram os filhos de Israel quando viram a serpente de bronze levantada no deserto por Moisés. Eu sou o Cristo do Senhor Jesus, eu sou o último profeta, o último Adão de Deus, portando o selo do Deus vivo para a cura, para a preparação, para a santificação e a purificação do pecado, né, desta igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, semelhante os filhos de Israel fizeram no passado ao olhar a serpente de bronze levantada por Moisés, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, não só deve olhar, mas escutar, obedecer, ter fé e acreditar na lei e na palavra de Deus por meu intermédio, para que vocês venham receber a salvação, o galardão, para que vocês venham receber a cura definitiva, a cura divina, definitiva e eterna de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém. Portanto, irmãos de Manaus, Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, né, diz a palavra de Deus que ninguém será tomado por inocente. Né, ninguém será tomado por inocente. E todo aquele que ouvir estas mensagens do Senhor por meu intermédio e não repassar em frente, né, para que todos tenham da mesma oportunidade
né, de se redimir do seu pecado conforme o arrependimento e a prática fiel, sincera e verdadeira à lei de Sião por meu intermédio, todo aquele que não repassar, não compartilhar, né, não repassar ou não compartilhar, certamente o espírito de morte vai visitar essa pessoa, esse povo, essa língua, essa nação, né, este país rebelde, transgressor da lei de Deus, da lei de Sião, transgressor da lei dos 10 mandamentos, agora em nossos dias. Portanto, isto não é chantagem. Isto é uma promessa fiel de Deus sobre mim, né, sobre todos vós, para todos vós em nossos dias. Portanto, eis que eu tenho a salvação, o galardão e a cura em definitivo a todos vós. Mas se vocês não querem, né, certamente alguém vai aceitar, vai receber, vai confessar, né, vai enfim aceitar a salvação e o galardão, né, do Senhor por meu intermédio. Todavia, assim como Deus deu a lei dos 10 mandamentos por meio do profeta Moisés no passado, e o profeta Moisés colocou a lei diante de toda a casa de Israel e disse: eis que todo aquele que obedecer certamente terá a bênção de Deus, mas aquele que não obedecer será maldito, ou cairá a maldição sobre todo aquele transgressor, desobediente, incrédulo, apóstata ou apostatado desta lei. Portanto, eis que, mediante o Espírito do Senhor sobre mim, está lançado a bênção e a maldição para todo aquele incrédulo, apóstata, apostatado, falso profeta e anticristo, da religião e da política como um todo em geral, que não obedecer, não ter fé e nem acreditar na lei e na imutável palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio agora em nossos dias, e portanto, todo aquele que não compartilhar estas mensagens bíblicas ou proféticas de Deus por meu intermédio, certamente a maldição, o espírito da morte fará uma visita a todos vós.